Então tá, né, pessoal? Boa noite. Eu sou a Ana Caroline. Hoje a gente veio fazer uma aula sobre emagrecimento e o uso dos óleos essenciais, né? E por coincidência, né, hoje a do Terra está com a promoção de óleos especialmente então para o emagrecimento, né? Eu vou falar um pouquinho mais deles também ao longo da nossa aula hoje. Mas foi uma coincidência, nós estávamos comentando agora que essa nossa aula está planejada já tem quase 15 dias e caiu bem no dia do Bogo que a gente vai, que tem os olhos, né, para o emagrecimento. Então, eu vou começar aqui contando um pouquinho, para quem não me conhece ainda, então, né? Deixa eu só ir passando, vamos ver. Assim. Então, quem eu sou, né? Quem sou eu? Eu sou Ana Caroline, a minha primeira formação é como nutricionista, né? Então, me formei lá em 2011 em nutrição. Sempre fui muito apaixonada por essa parte de cuidar das pessoas e tratar o antes, né? Fazer, no caso, a prevenção de tudo, né? Sempre gostei muito, muito de trabalhar com isso. Isso sempre me encantou muito. E dentro da nutrição me sentia um pouco restrita, né? Eu achava que eu podia ir além, mas não sabia como. Então, depois de um certo tempo, né, conheci a homeopatia. E aí busquei mais informações, fiz o curso, sou homeopata e tenho muito conhecimento nessa área que ainda estou, né, em busca. Gosto sempre de estar me atualizando nessas áreas. E a homeopatia me proporcionou amigos que me mostraram, então, os óleos essenciais, né? Coloquei ali uma fotinho com a Mari, com o pessoal os meus amigos da homeopatia que vieram para os óleos essenciais. Tá faltando aqui, eu acho que é a Vanessa, né? Que é nossa amiga também da turma da homeopatia que se encaminhou para esse lado. Então, sempre nessa busca, nessa vontade de trabalhar o interior, de trabalhar com as pessoas nessa parte da prevenção, né? Sempre associando diversas coisas, né? Então, que nem a nutrição, a homeopatia, agora então a aromaterapia. Me encantei tanto quando eu conheci a doTERRA com a aromaterapia que eu resolvi então estudar mais a fundo e estou fazendo o curso então de aromaterapeuta. E posso dizer que sou uma pessoa muito feliz. Eu coloquei ali e quis frisar porque as pessoas no ano de 2020 eu vi que muita gente, né, e com tudo que aconteceu, muito estresse, muitas pessoas passando por momentos que eu digo assim, eu não passei, sabe? É aquela coisa de tá todo mundo muito estressado com a situação que estava acontecendo e aí o estresse tomou conta de tudo, né? Foi para dentro de casa, o estresse foi para dentro do trabalho e aí as coisas começaram a aparecer, né? E no ano de 2020, na verdade, para mim foi muito diferente, porque para mim, apesar de tudo isso, foi o ano que eu conheci a doTERRA, foi o ano que eu casei, foi o ano que eu tive muitas revoluções. Então, para mim, 2020 foi maravilhoso, e 2020 está sendo mais ainda, né? Porque eu já comecei com os dois pés direitos, como dizem, né? Com os óleos essenciais, com toda a vida andando, com tudo isso, e cada dia mais encantada, sempre em busca de informações. Por que eu quis contar um pouquinho da minha história para vocês? Né? Porque quem não me conhece, né? Para quem não me conhece, poder me conhecer, né? E para quem já me conhece também, saber dessa minha ânsia, né? Em querer sempre estar ajudando, em querer sempre fazer com que as coisas sejam melhores para todo mundo, porque a vida pode ser muito melhor, né? E com os óleos essenciais, então, muito mais. Por que eu escolhi, então, e por que eu me encantei tanto com esses óleos essenciais, né? Para quem não conhece ainda, né? A doTERRA é uma empresa americana. Ela está há 12 anos, quase 13, esse ano completará 13 anos no mercado. E é uma empresa que teve um crescimento muito, muito grande, né? Ela
o primeiro bilhão dela foi aos 7 anos dela, e quando ela completou 10 anos, ela veio para o Brasil e abriu aqui, então, o seu mercado, né? Então, nós temos uma empresa consolidada, uma empresa forte e uma empresa que sempre se preocupa com o que está produzindo, né? Tanto que uma das coisas que me encanta muito, muito é a qualidade e a pureza desses produtos, né? Além de ser uma empresa consolidada no mercado, uma empresa que eu posso dizer assim, que tenta te dar todas as garantias de que isso é uma coisa sólida, ela ainda te dá uma coisa que não tem no mercado, que é a garantia da qualidade dos produtos. Ela consegue garantir que o produto que chega até você é um produto de extrema qualidade. É um produto que tem realmente as propriedades que está falando que tem. Ele é um produto puro, um produto que não teve contaminação nem na produção, nem contaminação no transporte, nem em nada. Não teve adição de nenhum outro produto que não seja realmente aquilo que a planta está produzindo. Então, por essa qualidade e essa pureza desses produtos, a gente consegue ver que realmente o resultado dela é um resultado fantástico, né? É um resultado que tu consegue ver. E tu consegue ver, assim, muitas vezes, né? E eu ainda me surpreendo que é muito rápido, né? É um resultado que você consegue visualizar ele tanto realmente visual, né? Quanto com essa rapidez, tu fica assim, meu Deus, né? O que foi isso? Nossa, os olhos fizeram isso. Isso que eu já estou há bastante tempo trabalhando com os olhos, então para mim ainda me surpreendo e espero continuar me surpreendendo ainda mais, né? Com relação à alimentação e os óleos essenciais, nessa parte do emagrecimento, a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente precisa entender que nós somos a nossa primeira casa, né? E por ser a nossa primeira casa, nós devemos sim cuidar desta casa, assim como nós cuidamos de todo o resto. O que eu quero dizer? Eu ouvi essa semana uma fala que os óleos essenciais eles funcionam fora do frasco, né? E eu achei essa fala muito interessante. E assim como tudo o resto, né? Vim aqui hoje falar um pouco do emagrecimento. Esse emagrecimento, ele vai se dar ao longo de um período, né? Um trabalho todo construído. E se eu não cuidar dessa minha primeira casa, não tem... É óbvio que por fora eu não vou conseguir cuidar também. Então eu preciso realmente cuidar por dentro. E os óleos essenciais, eles podem sim nos auxiliar nesse momento, tá? Por isso que eu venho e sempre trago essa mensagem, né? Que a gente precisa todos os dias, isso precisa ser constante. A gente precisa se cuidar todos os dias mesmo. Então, Ana, como é que os óleos essenciais podem ajudar a gente nessa parte do emagrecimento? Tomar uma água aqui que eu tô falando, né? E daqui a pouquinho dá aquela sede, né? Como é que esses óleos essenciais, então, tão maravilhosos, que tem toda essa pureza, que tem toda essa qualidade, né, podem nos auxiliar nesse processo de emagrecimento, se ele é um processo que ele vai se dar, não é da noite para o dia também, né? Eu não vou... hoje que eu comecei a dieta, amanhã eu já vou estar super fitness, né? Ou então, hoje eu fui um dia na academia, fui um dia caminhar e amanhã eu já vou estar muito melhor. Não é assim que funciona, né? Vocês sabem muito bem, né? Todo mundo sabe que não é assim que funciona. Então, como é que eu vou colocar esses óleos na minha rotina e eu posso ter eles como auxiliares nessa parte do emagrecimento? Uma das coisas que as pessoas falam muito, assim, né, é a ansiedade e a compulsão alimentar. Ai, mas é que eu como porque eu fico ansiosa. E o ano passado, a gente teve, assim,
eu não sei, eu acho que todas as pessoas que eu falei, inclusive eu mesma, né, em momentos estressados, o que a gente faz, né? Ah, não tenho o que fazer, vamos comer, né? Muitas vezes eu mesma pensava, ah, não tenho o que fazer, bah, vamos fazer um bolinho aqui. Ah, não tenho o que fazer, vamos fazer umas pipocas, vamos comer alguma coisa. Então, essa ansiedade, essa vontade de comer, muitas vezes ela não é muitas vezes ela não é só por fome, né? Vamos falar a verdade. Muitas vezes a gente come pelos olhos mesmo. Pelos olhos, esses olhos que a gente tem, né? Visualizando aquela comida, a gente tem vontade de comer cada vez mais. E os óleos essenciais podem auxiliar, sim, na parte de ansiedade e compulsão alimentar. Tá? Aqui eu trouxe alguns e eu vou falar um pouquinho deles, então. Eu trouxe aqui os óleos mais para nos auxiliarem nesse período, e o que eu, assim, ó, eu digo, é o óleo que todo mundo deveria ter em casa, todo mundo deveria usar pelo menos umas 2 vezes por dia. É um óleo maravilhoso de cheirar, ele tem um cheirinho tão gostoso, parece que tu tá assim, num... Ai, ele te acalma mesmo, que é o óleo essencial Balance, né? Já o nome dele diz balanço, equilíbrio, né? Balance, fazer o equilíbrio da situação. O Balance eu gosto dele porque ele é um óleo que você pode usar tanto durante o dia quanto durante a noite, né? E ele auxilia muito nessa parte assim, ó. Vamos acalmar, vamos fazer voltar para dentro, vamos fazer o corpo, né? Como é que eu vou dizer assim? Realmente fazer o corpo se voltar para dentro e parar, se acalmar, se equilibrar. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? O Balance ele é um óleo que foi o primeiro que eu vi assim, logo que eu entrei na doTERRA, ele me chamou muita atenção, porque logo que eu entrei publicaram um material com um estudo sobre ele, mostrando então que ele equilibrava as funções do próprio corpo, né? Ali ele equilibrou, eles mostraram nas células do sangue que ele se equilibrava, né? E as células conseguiam fazer o processo de respiração corretamente. O que é a respiração celular, né? Levar oxigênio de forma correta. Por que isso é importante? Porque no processo de emagrecimento, se o meu corpo não está funcionando direitinho, ele não vai conseguir eliminar toxinas, ele não vai conseguir levar a glicose para onde precisa, né? Ele vai acabar acumulando, ele está assim muito agitado, assim como a gente fica agitado, as células também ficam agitadas. E elas vão fazer o quê? Largar a gordura em qualquer lugar, de qualquer forma, né? E isso, para nós, é uma coisa extremamente desnecessária, né? E o óleo essencial Balance, então, ele tem essa função física e ele também tem a função emocional de deixar a gente mais equilibrado, mais calmo, né? E fantástico, recomendo. Todo mundo deveria usar pelo menos umas 2 vezes por dia. Ele é um óleo maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo cheiro dele. Um segundo óleo, esse só completando, o Balance, ele é um óleo de uso tópico e inalatório, tá? Então eu posso passar ele na pele, eu passo assim direto na pele, né? Posso diluir com óleo de coco, fazer uma massagem, posso cheirar ele, colocar no difusor, tá? E um outro óleo que eu quero mostrar para vocês também é o Serenity, né? É um mix de óleos essenciais também, né? Também de uso inalatório e de uso tópico, né? A gente pode usar ele na pele, pode colocar direto na pele também, pode diluir no óleo e fazer massagem no corpo, né? E pode colocar no difusor também para utilização. Eu gosto de usar ele muito de noite, porque ele acalma bastante, assim, e faz com que a gente consiga relaxar a mente e descansar, né? Um corpo que não dorme bem. Vocês podem escrever para mim quem não dorme bem e no dia seguinte tá bem, tá tranquilo, consegue tocar o dia, né? Talvez uma vez que isso aconteça, pode ser. Mas se isso acontecer mais do que uma vez, 2, 3 vezes, chegou no fim de semana, a pessoa está muito cansada,
né? A pessoa está extremamente esgotada. E se a pessoa fica esgotada, vamos pensar assim, a pessoa fica esgotada mentalmente. Vocês acham que o corpo vai conseguir trabalhar corretamente? Não vai. Ele não vai conseguir desenvolver as funções que ele precisa, né? Ele não vai produzir hormônios, né? Tem agora virou moda, né? A melatonina, que é mais natural para dormir. O que é a melatonina? A gente produz, né? A gente produz a melatonina e depois ela se transforma em serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Se a gente não dorme bem e não tem uma rotina de dia e de noite, né, a rotina diária de acordar e ficar acordado de dia e dormir à noite, a gente não consegue produzir serotonina. E sem a serotonina, a gente não consegue também emagrecer, não consegue controlar a ansiedade, não consegue controlar a compulsão alimentar. Então, o Serenity eu indico sempre, sempre para também essa regulação do dia e da noite, que é extremamente importante para controle de ansiedade e compulsão alimentar e também para o emagrecimento, tá? Ele é um óleo que até eu não uso ele de dia, mas eu sei que tem um pessoal aí que a Fran já me contou várias vezes que usa como perfume pessoal durante o dia. Então é um óleo que você pode colocar assim nos pontos de pulsação, né? Aqui no pulso, na nuca, assim, para ele ir trabalhando também o teu emocional durante o dia, né? Posso fazer um dia usar o Balance, no outro dia usar o Serenity, ver qual que eu me adapto mais, ou eu tenho um, não tenho o outro. Começa com aquele que você tem, né? São óleos extremamente interessantes para fazer essa regulação do dia e da noite. Outro óleo muito interessante, que é o óleo que eu acho que, para mim, foi o primeiro óleo essencial que eu tive contato, né? Que é o lavanda. É um dos óleos essenciais mais conhecidos no mundo, principalmente porque o cheirinho de lavanda das coisas sintéticas, as pessoas têm muita afinidade, é um cheirinho gostoso, né? Ele é um cheirinho assim que até remete, né? Ai, de lavanda, ai, uma coisa, né, bonita, lembram das flores da lavanda, né? Mas o óleo essencial de lavanda me surpreendeu muito por conta do cheiro diferente que ele tem, né? Que ele é um cheiro assim mais da planta mesmo, da lavanda, um cheiro mais fechado para mim, assim. E eu estranhei, eu disse, meu Deus do céu, será que eu comprei o óleo certo? Na época eu fiquei pensando, será que esse óleo é bom mesmo? Será que é de verdade? Será que esse óleo vai funcionar? Eu posso tomar realmente isso aqui? É um óleo que não vai me fazer mal? Parece eu cheirei e disse, meu Deus, parece produto, sei lá, de passar no chão, de limpeza, nunca um produto para passar na pele ou para tomar, né? E isso me marcou bastante, tanto que aquele óleo eu acabei usando pouco, né? E gosto sempre de frisar para as pessoas, então, a importância de um óleo essencial de boa qualidade e com essa garantia CPTG por conta disso, porque eu fiquei com muito medo, né? Ele era um óleo que eu estava um cheiro que eu não estava acostumada. Eu sempre sentia cheirinho gostoso, era um cheirinho que parecia de amaciante, né? Que era o cheirinho de lavanda que eu conhecia na época. E quando veio aquele óleo, eu fiquei pensando, ué, né? Então, por isso também da garantia. Esse óleo de lavanda é um óleo que a gente pode passar puro na pele, sim. A gente pode tomar, sim, né? Pode passar, pode colocar no difusor, pode, né? Então, tem essas 3 formas de utilização e com certeza elas vão funcionar. O óleo de lavanda eu gosto muito de usar ele de noite também, para ir acalmando, para ir dormindo, né? Passar assim nas têmporas, passar na nuca, porque ele também vai fazer a mesma função do Serenity, de dar aquela acalmada. Tem muitas pessoas que têm ansiedade durante o dia, assim, tem crises de ansiedade bem fortes. A inalação do óleo essencial de lavanda é muito boa, porque a pessoa vai se acalmar sem ficar com aquele sono, aquela vontade de dormir, né? Eu tenho uma amiga minha que uma vez ela estava numa crise de ansiedade e de dia ela pensou assim, ai, a Ana me disse para tomar lavanda.
E ela tomou lavanda de dia. Ela disse que não conseguia ficar de pé depois de tanto sono que ela tinha. E isso era 2 horas da tarde. Então, por isso, o lavanda de dia eu gosto muito da parte inalatória dele, porque mesmo você cheirando assim no próprio vidrinho ou passando no pulso e dando aquela cheiradinha, deixa ele ali, ele vai agir também e vai fazer com que você se acalme e, né? Opa, calma aí, vamos se acalmar, vamos deixar mais tranquilo, né? Vamos fazer com calma o que eu preciso fazer. Ele faz a função dele, né? E o quarto óleo que eu quero falar sobre ansiedade e compulsão alimentar é o Petit-Gram. Petit-Gram é um óleo essencial que já há um tempo eu queria adquirir ele e acabei adquirindo ele só nesse último mês. Ele é um óleo essencial da folha da laranja, né? A folha da laranjeira. E ele é considerado assim a lavanda masculina, né? Então, os homens podem se beneficiar com ele, muito, além das mulheres, mas é que o que eu já vi, assim, o homem às vezes ele não se acalma com a lavanda, né? E já vi casos compartilhados e já vi casos de experiências que a pessoa comprou e disse, ó, eu não consigo, né? Para mim não está funcionando o lavanda para dormir, ele não, para mim parece que não faz nada. Né? E então, com a utilização do Petit-Gram, que por sinal foi pedido desse mês, chegou essa semana, estou experimentando agora, eu estou vendo que o resultado dele está sendo muito mais interessante, porque ele realmente acalma. Ele pode ser passado na pele, ele não é fotossensível, né? Então, a pessoa que quiser utilizar pode passar também nos pontos de pulsação, assim, no pulso. Eu gosto muito de passar no pulso, na nuca, assim, atrás da orelha, e nesse osso aqui externo, que diz, é bem no meio do peito, aqui no timo, na região do timo. Por quê? Porque aqui fica o coração e o coração às vezes está acelerado naquela crise de ansiedade. Então a gente já passa ali e já vai respirando aquele cheirinho, ele fica próximo da gente, né? Já vai respirando e já vai se acalmando também. Então ele é um óleo essencial extremamente interessante para essa parte de ansiedade e também acalmar essa compulsão alimentar, tá? Outra coisa que o pessoal comenta bastante na parte do emagrecimento, né, que é celulite e gordura localizada. Coloquei gordura localizada e celulite aqui para ficar mais fácil da gente entender, mas todo o processo de emagrecimento eu consigo utilizando muito desses óleos aqui, tá? Eu trouxe alguns que eu quero destacar para vocês que são extremamente interessantes. Eu trouxe o Lemon, né, que é o óleo essencial de limão siciliano, que ele é muito interessante, porque o limão, quando a gente deve fazer uns 10 anos, nem isso, começou a moda do pessoal tomar água com limão, né? E a água com limão, porque faz bem a água com limão, e isso veio de uma moda de fora, né? E o pessoal começou a utilizar, e vamos tomar água com limão, e vamos tomar água com limão. Ela é realmente muito boa, a água com limão. Por quê? Que ela vai auxiliar nos processos de celulite, de gordura localizada ou do próprio emagrecimento. Porque o óleo essencial de limão e o próprio limão, né? O que eles fazem? Eles vão, primeiramente, o que a gente conhece, fazer aquele detox, né? E ele começa limpando bastante o nosso sistema de limpeza. Limpa o sistema de limpeza, né? Que é a função do detox. E isso faz com que o nosso corpo consiga funcionar direito, né? Quando a gente compra, por exemplo, um carro novo, né? Ele funciona super bem. Aí pega lá, ele tem 10 anos, já começa a dar mais problema. 20 anos, dá mais problema ainda. E assim vai sendo até, né? Até a gente se desfazer do carro, né? Quanto mais tempo tem o carro, mais a gente sabe que ele vai dar, mais a gente espera que ele dê problema, né? Não vou dizer com certeza que ele vai dar, mas mais a gente espera que ele tenha problema. E assim é com o nosso corpo, tá? Então a gente precisa sempre manter ele limpo,
manter... É que nem banho, né, gente? A gente tem que tomar banho todo dia, então vamos fazer o certo todo dia. Por isso que o pessoal comenta, vamos tomar água com limão todos os dias. A única coisa que eu tenho visto, assim, que eu indico da água com limão, é a questão de não tomar ele muito cedo de manhã. Eu já tive... na verdade, eu comigo não tenho problema, mas eu já tive relatos de algumas pessoas que sentem um certo desconforto pela manhã muito cedo. Então, eu já indico tomar ali a partir das 10 da manhã, depois de ter tomado o café da manhã, né? Para que não fique com aquele desconforto, para que já evitar e não ter, tá? Isso, do lema. Vamos para o próximo, então. Outro óleo que também é da família, né, é o Wild Orange. Ele é a laranja doce, que a gente chama, né? É um óleo essencial da casca da laranja. É muito gostoso. Ele é um óleo essencial que também tem essa função de detox, né? Também tem essa função de auxiliar o corpo a funcionar. O que dos cítricos em geral, posso dizer que eles têm uma funcionalidade muito parecida, tá? Todos os cítricos, eles também, após um período de uso, eles começam a fazer a mobilização das células de gordura, né, para que elas liberem a gordura que está ali dentro. E, em especial, esse óleo consegue fazer com um pouco mais de eficácia, tá? Ele é mais voltado para isso. Ele é um óleo essencial extremamente interessante. Eu vou contar para vocês uma coisa, que eu descobri que ele é o princípio ativo de alguns manipulados, né, para emagrecimento. Então, alguns ativos manipulados para emagrecimento são feitos com o extrato, na verdade, da laranja selvagem. E a gente tem um produto extremamente potencializado, porque os cítricos, basicamente, eles vão ser a proporção de compostos químicos uma gota para 12 limões, em torno disso. Tá? Então, nós temos uma proporção extremamente alta nos óleos essenciais. E com o uso deles, eu consigo fazer uma mobilização da gordura para que ela, digamos assim, que a gordura saia de dentro da célula e seja utilizada. Isso é muito, muito interessante. Tá? Esses dois aqui falando, né, basicamente, quando a gente mobiliza a gordura e tira ela do local onde ela está, muitas vezes a celulite acaba diminuindo, né, também. Então, isso é bem legal. Um terceiro óleo que também é cítrico é o grapefruit, tá? Esse óleo essencial, ele tem uma função extremamente interessante. Eu adoro esse óleo essencial. Eu vou compartilhar com vocês o que acontece comigo quando eu tomo óleo essencial grapefruit. Olha, gente, eu fico a pessoa mais amorosa do mundo, tudo é amor para mim, tudo é maravilhoso. Eu chego a ficar chata, eu não me aguento. De tanto que eu fico amorosa, de tanto que eu acho tudo bom. Ai, mas que coisa bem boa que foi, que isso aconteceu. Às vezes nem é nada, sabe? Eu acho tudo maravilhoso. O óleo essencial de grapefruit, a toranja, é um tipo de laranja, aquela laranja avermelhada dentro, né? Então, ele tem muito essa parte emocional de promover esse auto-amor, né? Que a gente se olhe com muito mais amor, com muito mais carinho, e a gente olha para tudo também com mais amor e mais carinho. O que acontece quando a gente tem pensamentos assim sobre nós? Muitas vezes as pessoas colocam na cabeça assim, eu preciso emagrecer 10 quilos até o verão. Isso já é dezembro, né? Ou então, nossa, agora no inverno eu vou deixar, mas no verão eu tenho que me mobilizar. Agora, assim, ó, são coisas que, o que isso gera? Gera um estresse meu Deus, eu preciso fazer essa dieta funcionar, porque agora é dezembro e o mês que vem eu tenho que ter 10 quilos a menos. Ou então, ai meu Deus do céu, mas nem no inverno eu não consigo me cuidar.
inverno inteiro comendo pão, porcaria, e daí para depois no verão, ai que estresse, ai que coisa. E aí a pessoa começa a pensar sobre isso, e o que acontece? Quando a gente fica estressado, nosso nível do hormônio cortisol aumenta, né? O cortisol, ele é responsável pelo acúmulo de gordura, tá? Porque ele é responsável por nos dar, por nos ativar, fazer com que a gente ande, com que a gente corra, com que a gente vá fazer as nossas atividades, tá? Ele é ótimo no momento certo, não o dia todo, tá? E o grape, como ele tem essa função, essa parte assim que a gente pode dizer mais emocional, o que ele vai fazer? Vai diminuir esse nível de cortisol, porque a gente vai reduzir o estresse. Então esse emagrecimento vai se dar mais facilmente, sabe? Outra coisa que ele é bem interessante, até eu estava conversando antes com a Mari, a gente achou melhor até fazer uma outra aula, né, para falar só disso também. Mas esse óleo essencial em particular é um óleo essencial que a gente pode colocar ele num creme, por exemplo, né, ou no óleo de coco e passar onde tem celulite, né? Porque ele é um óleo essencial que estimula a circulação ali do local e ele também estimula a mobilização da gordura e é o mais, digamos assim, é o mais eficiente para a gente utilizar local. Só que tem que cuidar muito porque ele é fotossensível, então ele vai queimar a pele no sol, tá? A gente tem que esperar pelo menos 12 horas. É um óleo extremamente interessante. Outro óleo essencial, que eu vou falar dos dois juntos, tá? Porque eles têm uma função que um complementa o outro, que é o turmeric, tá? E o black pepper. Então, turmeric, a cúrcuma, que a gente conhece, e o black pepper, que é a pimenta preta. Eu ainda vou falar do terceiro, o frankincense, aqui junto, tá? Por quê? Porque eu gosto de colocar esses três juntos. Por quê? O açafrão, né, a cúrcuma, como a gente conhece, ela possui compostos químicos ativos que são extremamente antioxidantes, né? E junto com a pimenta preta, eles são ativados. Então, se eu colocar os dois óleos juntos, ele vai ser muito mais poderoso do que usar cada um em separado. O que esses dois óleos fazem? Eles reduzem o nível de inflamação do nosso corpo, tá? Por que é importante reduzir a inflamação? Porque toda gordura é inflamada. O nosso corpo, onde tem gordura, ele está inflamado, né? O que isso significa? Que só vai absorver mais gordura, que não vai eliminar gordura com tanta facilidade. Então, vocês vejam que tudo que eu já falei antes, agora tá uma coisinha se juntando na outra, né? Antes eu estava falando dos óleos para ansiedade, né? Para reduzir essa ansiedade. Agora falei alguns óleos cítricos para essa mobilização da gordura. E agora já juntei esses três últimos aqui, turmeric, black pepper e frankincense, para potencializar esses efeitos todos. Eu gosto de colocar o frankincense junto, porque ele é um óleo que sempre vai agregar, né? Ele é o rei dos óleos, não é à toa que ele é o rei dos óleos. Ele sempre vai agregar, né? Sempre vai melhorar o que já estava bom. E porque ele também aumenta a oxigenação, né? Como ele aumenta essa oxigenação, vai fazer o quê? Vai fazer com que mais oxigênio chegue naquele local ali da gordura e mais gordura seja mobilizada para sair dali. O que eu quero dizer quando eu digo gordura sendo mobilizada? Gordura sendo tirada, gente. Sendo tirada de dentro daquela célula, colocada na corrente sanguínea para a gente gastar, né? Então, esses três óleos essenciais, juntos, eles têm um poder enorme de reduzir realmente essa inflamação e começar a fazer com que as células de gordura possam eliminar a gordura que está ali dentro. Então, são três óleos que eu indico para todo mundo. Já tem uns 4 meses que eu estou usando eles, tá? E até uma curiosidade, assim, como eles reduzem tanto a inflamação, né? Eles reduzem a inflamação geral do corpo. Ali em dezembro eu tive o Covid, né? E uma das sequelas assim que ficou
foi a perda de memória. Eu fiquei assim uma semana achando que eu estava ficando louca, que eu estava esquecendo de tudo, né? Eu chegava para fazer alguma coisa, eu pegava na mão e pensava, meu Deus, o que que eu estou fazendo com isso na mão? Por que que eu estou fazendo isso? O que que eu vim fazer aqui, né? Ou de estar dirigindo e de repente tu pensar, meu Deus, aonde que eu estou indo, sabe? Uma coisa assim bem de você ficou, eu achei que eu estava ficando louca, né? Até que uma amiga minha me disse, Ana, mas eu tive isso de sequela do Covid. Eu disse, meu Deus do céu. Então, o que que eu comecei a fazer? Aí que eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu potencializei, eu já estava tomando turmeric com o black pepper, mas aí eu comecei a me policiar. Não, todo dia eu vou tomar turmeric, black pepper e frankincense. Vou colocar junto, porque ele vai aumentar a oxigenação cerebral, ele vai fazer com que isso aí pare de acontecer. Dito e feito. Eu passava assim, então, aqui na região entre as sobrancelhas, né, no terceiro olho, passava toda noite. E para tomar, eu pingava o frankincense na língua e colocava o turmeric e o black pepper numa cápsula. E foi questão de uma semana, eu já notei uma diferença enorme, assim, de quando eu me dei conta, porque eu esqueci até de tomar os óleos. Eu já estava esquecendo de tomar os óleos, eu já não tinha mais assim. Então eu coloquei como meta, não, eu vou sentar aqui, eu vou tomar os óleos toda e deixava já na minha frente para ver, para não perder o ritmo. E questão de uma semana, então ele já tinha me auxiliado nisso também, né? Então, eu gosto de comentar porque é uma coisa que a gente está bem presente agora, né? E para mostrar para vocês que a gente pode ter esses aliados na hora disso, ou também na hora do emagrecimento, né? Que é o que a gente está falando aqui hoje, então. Tem uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, que é sobre o metabolismo e o detox. O que eu ouço de pessoas que dizem, mas é que o meu metabolismo é muito lento. Mas é que eu tô com problema de tireoide. Deve ser tireoide, porque eu não emagreço, né? E acabam sempre colocando a desculpa nisso. Mas a gente tem óleos que podem auxiliar isso também, né? Os óleos essenciais são maravilhosos. Aqui eu trouxe para vocês, então, 4 óleos para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles é o Smart e Saci. Ele é um mix de óleos essenciais já pensado, então, em potencializar o funcionamento do nosso metabolismo, do nosso corpo. O que é o metabolismo? É o funcionamento do corpo, né? É todas aquelas reações que são necessárias para que a gente tenha o funcionamento correto, né? Desde a entrada da comida na boca até a entrada da glicose na célula e a utilização dela, né? Isso tudo é o metabolismo. Então não tem, então eu já vou fazer um parênteses. Não tem como a gente dizer, é porque o meu metabolismo é muito lento, né? É uma coisa muito geral de dizer. Por isso que eu quis trazer algumas soluções aqui para vocês também. Então o Smart Saci, ele é um óleo assim bem cítrico, ele é um mix que tem gengibre, tem o grapefruit, né? Tem peppermint, né? Tem alguns óleos extremamente interessantes para o funcionamento do metabolismo. O que eles fazem? Eles dão mais disposição, fazem essa mobilização da gordura, né? Eles promovem um pouco assim, trabalham também essa parte da saciedade, né? O que eu notei com o Smart Saci? Você consegue parar, sentar e comer sem aquela... Ai, meu Deus, eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que comer. Não, dá tempo de você fazer o teu lanche, dá tempo de você fazer o teu almoço. Não tem aquela ansiedade louca de comer por comer, né? Eu consigo fazer realmente uma alimentação mais adequada, eu não tenho assim aquela ânsia, aquela compulsão. E o Smart Saci, com esse mix de óleos, né, que ele tem, ele consegue fazer também essa, ao longo do tempo, ele vai melhorando a qualidade do funcionamento daquela parte do metabolismo e vai assim
melhorando todo o funcionamento do metabolismo. Não só, só a compulsão alimentar, vamos diminuir o que eu estou, né, com ânsia de comer. Não, é um óleo que auxilia muito, assim, ó, pessoas que têm a compulsão pelo doce, né, por conta também dele ter o grape, né, que eu falei antes, a toranja, ele tem essa preferência, a pessoa que tem aquela compulsão pelo doce, né, eu preciso comer uma sobremesa, eu preciso comer um doce agora. Ele te traz essa calma, ele te faz refletir e te acalmar para te fazer realmente o teu sistema funcionar corretamente, né? Outro óleo que eu coloquei de novo aqui é o lemon, tá? Por quê? Por conta dessa parte do detox e do metabolismo, porque ele também, ele tá no Smart Sasse, né? E ele também vai auxiliar muito, muito, muito no detox, tá? Eu tenho relatos, assim, eu tenho pessoas que me dizem, Ana, tem uma amiga minha que sempre me diz, nossa, eu sofria muito com a intolerância à lactose, né? E depois que eu passei a utilizar lemon todos os dias, mas olha só, se eu comer muito leite, muito creme de leite, vai me acontecer alguma coisa. Então, assim, você vê que ele vai melhorando toda essa parte do teu funcionamento, né? Porque ele vai fazendo essa limpeza mesmo do teu sistema. Às vezes, o que acontece é que as pessoas têm uma intolerância, começam a ficar estufado comendo algum alimento, porque o corpo já está tão cansado que ele não consegue mais processar aquele alimento e ele não tem nem, digamos assim, nem vontade, né? Ele já está muito cansado, ele já quer que você realmente pare de comer aquilo que está dando muito trabalho, né? E o lemon é um óleo que auxilia muito, muito nesse processo de detox e de fazer com que o nosso corpo consiga ter as funções dele. Outro óleo que eu estou gostando muito de utilizar é o Zendocrine. Ele é um mix também de óleos essenciais, pensado muito também para esse detox, né? E pensado para a função de, como é que eu vou dizer assim, na função dos órgãos. Ele controla também, faz com que o órgão funcione mais corretamente. Não só a questão de fígado que a gente está falando do detox, né? Mas de outros também, outras glândulas também. Ele tem uma função bem, bem, bem interessante. Principalmente, então, o mais conhecido que a gente utiliza mais é essa parte do detox. Eu uso ele todas as noites para fazer o detox. É bem interessante utilizar ele de noite e eu gosto mais porque é quando o fígado está dando aquela descansada, entre aspas. Não sei quando que os nossos órgãos descansam, mas enfim. O melhor horário do funcionamento do nosso fígado é da 1 da manhã às 3 da manhã, pela medicina tradicional chinesa, tá? E com isso, se eu utilizar à noite os endócrinos, quando chegar nesse horário, o fígado vai estar fazendo o seu processo de autolimpeza, digamos assim, tá? E aí eu vou ter um detox bem poderoso, bem eficiente. Ele tem um cheiro, para mim, eu disse, meu Deus, ele tem o cheiro de que tá fazendo, assim, realmente um detox, tá limpando aquelas coisas impregnadas, aquela gordura impregnada, parece que tá limpando. E o Zendocrine é um óleo extremamente interessante para isso, né? Para essa limpeza do fígado e funcionamento. Então, por isso que eu gosto de usar ele de noite, gosto de colocar ele de noite. Diferente do Smart Sasse, nem falei do horário do Smart Sasse, estava até me passando. O Smart Sasse, ele é um óleo que ele te dá uma energia, ele te dá uma alavancada, né? É um óleo que se você tomar, por exemplo, junto com o café da manhã, ele vai te dar assim, tanta energia quanto tomar uma xícara de café preto, sabe? Ele te acorda, ele faz tu te movimentar, né? Então, eu não gosto de indicar ele para tomar depois do meio-dia, tá? Tem pessoas que não têm problema, mas tem pessoas que são bem sensíveis quanto à noite, e eu prefiro que elas utilizem, então, na parte da tarde, alguma coisa como lavanda,
O próprio Balance, né, que a gente falou antes, que é um óleo extremamente interessante, porque ele não dá esse sono, né, mas ele acalma. Então, utilizar esses mais calmantes na parte da tarde e fazer o uso do Smart Sass mais de manhã, né. Eu já tive uma experiência que eu tomei às 3 da tarde, era 11 horas da noite, eu estava com os olhos regalados, não conseguia dormir, e foi uma noite assim que me tirou bastante o sono. Então, por isso eu sempre comento, tem pessoas que não vão ter isso, mas tem pessoas que podem ser mais sensíveis. Ele é um óleo bem legal, agora falando, me lembrei da Fran, que sempre coloca na água com gás, né, o Smart Sass, água com gás, umas folhinhas de hortelã, né, e o Smart Sass, toma ali o seu drinkzinho de Smart Sass, muito gostoso, bem refrescante. Agora no verão dá para fazer assim, depois toma na água mais quente mesmo. Não vou tomar na água gelada não, né? E temos também o DDR Prime, que ele é um óleo que eu posso dizer assim, um mix, ele já até diz, ali está escrito celular complexo. Ele é um óleo, um mix de óleos, né, para função celular mesmo. Coloquei ele aqui junto com o metabolismo, porque ele entra fazendo a seguinte função. Eu tô utilizando ele assim, direto, recomendo ele, e eu acho que todo mundo deveria fazer essa suplementação com o DDR Prime. Por quê? Ele tem realmente o poder de fazer com que o nosso corpo volte a ter as funções certinhas, mas principalmente as nossas glândulas. A produção correta dos hormônios, gente, é assim, ó, uma coisa que não acontece quando a gente está desestabilizado, quando a gente está em estresse, né? A gente não produz serotonina, a gente produz muito cortisol, né? A gente acaba tendo dificuldade de produção de hormônios da tireoide, né? Tem muita gente agora, meu Deus, quanta gente que a gente encontra com a tireoidite de Hashimoto, né? Que é uma inflamação da tireoide, né? Bem importante a gente salientar, ela é um problema de tireoide muito importante, porque ele afeta, inclusive, as nossas emoções, né? E eu vejo muita gente tendo problemas com isso, né? E o DDR Prime, ele é um complexo de óleos essenciais justamente pensado para funcionamento de glândulas, né? E de, enfim, assim, ó, a nível celular, ele vai fazer com que as coisas funcionem direito. Então, ele é um óleo, para mim, assim, ó, que pro metabolismo ele é perfeito. A gente precisa consumir ele todos os dias. Eu coloco ele, agora, eu incluí ele, e eu coloco junto com o turmeric, com o black pepper e com o frankincense. Pela manhã eu utilizo ele para variar, né? Senão é tudo detox de noite, daí o corpo não, peraí, vamos fazer toda a função celular pela manhã e fizemos o detox de noite. Foi assim que eu pensei para fazer aqui em casa, tá? Ele é um óleo assim que ele é forte, né? Eu acho ele forte. Ele e os endócrinos são óleos que têm uma presença. E o DDR Prime ele tem o cravo, né? Que é muito utilizado para nódulos, né? Nódulo de tireoide, nódulo de mamas, né? E o DDR Prime ele tem essa característica de ser mais forte e eu prefiro assim e já indico a utilização dele na cápsula, né? Então tomar uso interno ele com a cápsula mesmo, porque ele acaba sendo ele meio queima a língua assim, né? Meio irritante, então pode ser que o pessoal não goste. Apesar de que, né, a minha amiga Fran ali, falando dela de novo, né? Mas a minha amiga Fran, a primeira vez que eu ouvi falar do DDR Prime, tava ela tomando direto na língua. Daí eu disse, meu Deus do céu, que louca, com esse cheiro forte, capaz que eu vou tomar na língua, né? Direto, assim, pinga na boca e vai. Não, mas ela ia. Não sei como é que tá agora, Fran, se tu tá ainda tomando assim. Mas eu prefiro colocar na cápsula, vai mais rápido e a gente não sente tanto o gosto, sou mais sensível. Além de suplementação com os óleos essenciais, tem 2 produtos da doTERRA que eu queria falar hoje, que eu acho que eles são extremamente interessantes para essa função de metabolismo também, tá?
que são a suplementação de ômega 3 e complexo de vitaminas que a doTERRA tem. Eu acho eles interessantíssimos, porque os óleos essenciais, alguns óleos essenciais estão presentes no ômega 3, tá? Esse ômega 3, ele tem proporções bem equilibradas de ácidos graxos. Não adianta eu comprar um ômega 3 qualquer, tá? Eu já vou dizer para vocês. Não adianta eu ir lá na farmácia comprar o ômega 3 mais barato. Por quê? Porque o ômega 3 vem tudo do mesmo lugar, tá? Só tem um lugar no mundo inteiro que é extraído o ômega 3. Sim, é na Noruega, é só lá que é extraído o ômega 3, porque é só lá que tem águas muito frias e peixes que dão bastante ômega 3, tá? É só lá realmente. Então não adianta, é porque é o certificado, não sei o quê. Não adianta. Vamos comprar de coisa. A gente está falando de saúde, a gente não pode brincar com a saúde. Não gosto de brincar com a saúde. Assim como eu falaria para vocês aqui para consumirem alimentos saudáveis, eu estou aqui falando para vocês de produtos que são saudáveis e são extremamente interessantes para a gente utilizar no nosso dia a dia, tá? E o que eu gosto desse ômega 3 aqui? Que ele tem essas proporções equilibradas desses tipos de ácidos graxos EPA e DHA, tá? São dois tipos de ácidos graxos que o nosso corpo precisa consumir, porque a gente não produz, tá? Então, eles precisam realmente ser de boa qualidade. Para quê? Para funcionamento cerebral, principalmente, tá? Eu tenho para mim, assim, que o cérebro, ele é o nosso órgão que a gente mais deveria cuidar. E eu vejo que é um dos mais negligenciados, né? E se a gente tiver uma alimentação e colocar a questão dos ômega 3, né? A gente tem uma melhora significativa no funcionamento cerebral, porque o nosso cérebro precisa dessas gorduras para poder fazer as sinapses, que são aquelas informações entre um neurônio e outro. Precisam dessa gordura para estar nos neurônios, tá? Então, são realmente muito, muito, muito necessários. Outra coisa que eu fiquei bem impressionada o ano passado, quando estava estudando, então, enfim, né, pandemia, né, galera? A gente vai sempre procurando saber mais para o que fazer para ter o corpo mais fortalecido, para, de repente, não sei, né? Mas como aconteceu comigo, né, de chegar no fim do ano, acabei pegando o Covid, mas não foi uma coisa assim que me debilitou, né? Cheguei, posso dizer que, nossa, cheguei muito bem até o Covid. Isso eu já sabia, né? Não que eu fosse fazer alguma coisa para, não vou pegar, né? Isso a gente já tem consciência. Mas assim, ó, o ômega 3, em proporções equilibradas desses ácidos graxos, ele atua também no nosso pulmão, fazendo com que o pulmão também funcione melhor, tá? E ocorra as trocas de oxigênio melhor no nosso pulmão. Então, olha só que poderoso que é um ômega, né? Por isso que é importante ter proporções equilibradas desses ácidos graxos. E tem também o complexo vitamínico, que ele tem todos os minerais quelados. O que isso significa? Todos esses minerais vão ser absorvidos e utilizados. Quando eu tomo, por exemplo, um complexo vitamínico que não tem minerais quelados, ou que eu tomo qualquer vitamina que não é quelada, qualquer vitamina que tem minerais ali, né, não quelados, ele vai sair tudo do nosso corpo. Ele entra e ele sai. Da mesma forma. Ele sai intacto, sem o nosso corpo se beneficiar. Então, é dinheiro jogado fora, realmente. Por isso que eu gosto tanto dos produtos, esses produtos da doTERRA. Aqui eu trouxe só um compiladinho, né, que além do que tem no ômega e do que tem nesse complexo vitamínico. Esse ômega 3, ele é muito interessante porque além de ter o ômega 3, ele tem os óleos essenciais adicionados, alguns, né? Astaxantina, vitamina E natural, luteína, zeaxantina, licopeno e beta-caroteno. O licopeno, ele é muito conhecido por ser um nutriente extremamente necessário para funcionamento de próstata, né, e tecidos moles, então as mamas também.
E o beta-caroteno para nossa pele, vitamina D, né, gente? Produção da vitamina D, que hoje está tão em alta, está super necessária, né? E fazer essa reposição. Então, ele tem esses dois que são extremamente importantes. Tem a vitamina E de forma natural, que a vitamina E também é responsável pelo funcionamento do nosso fígado, assim, já falando puxando para esse lado que nós estamos falando do emagrecimento, né? A astaxantina, zeaxantina, luteína são nutrientes extremamente importantes para funcionamento também de tecidos moles, mas muito, muito, muito da visão, né? Eles são bastante para o nervo óptico, manutenção da qualidade do nosso nervo óptico. Então, assim, é extremamente necessário, enriquecido, né? Coisa que a gente não encontra em outros. E também o complexo vitamínico com antioxidantes, algumas vitaminas, né, A e C, que são antioxidantes, o complexo de vitaminas B todo, né, a vitamina D natural, com maior biodisponibilidade, né, então, o que é maior biodisponibilidade? Que o nosso corpo vai conseguir utilizar de forma melhor, né, além dos minerais quelados, que eu já falei antes para vocês aqui, que eles são muito mais absorvidos e utilizados pelo nosso corpo do que em comparação com o mineral comum. Ana, mas então isso quer dizer que esse complexo vitamínico é melhor do que tal? Não sei, né? Mas não posso te afirmar assim com total certeza, mas ele é muito, muito interessante por ser com todos os minerais quelados. O que a gente vê muito por aí é que é um complexo vitamínico com minerais. Mas aí quando você vai ver, esses minerais, eles estão aí. E o que acontece muito, né? Alguns minerais, eles até são absorvidos e eles são filtrados pelo rim e acabam ficando por ali, né? Então, tem mais esse inconveniente. Mas, pessoal, que eu vim falar hoje sobre alimentação e emagrecimento, né, e o uso dos óleos essenciais para emagrecimento em específico, era isto. Agradeço a todos vocês e agora eu vou abrir para perguntas. Eu estou vendo aqui que esse chat bombou durante a minha apresentação. Aqui, vamos ver aqui. É o complexo VM que tem complementos para o nervo óptico ou o ômega? O ômega, tá? Que é a zeaxantina, a luteína, até vou voltar ali, deixa eu voltar. Aqui, ó, acho que vocês estão vendo, né? Essa aqui, ó. Astaxantina, zeaxantina, luteína são extremamente interessantes para o nervo óptico, também para as articulações, mas principalmente para o nervo óptico. Vocês veem que eu uso óculos, né? Meu objetivo seria, né, melhorar isto. Por isso, fui atrás. Pode ser tomado 2 comprimidos pela manhã e de ômega 3, 2 do complexo à noite. Peraí. Que horas mais indicado tomar o ômega? Eu gosto de tomar ele de noite. Posso tomar. Eu gosto de tomar de noite, mas às vezes eu tomo de meio-dia. Assim, depende como é que tá a tua rotina. O que eu faço assim, ó. O que eu cuido muito? Quando eu tomo ômega e tomo o complexo vitamínico, eu procuro não tomar muitas outras coisas junto, né? Então, se eu for tomar alguns óleos e tal, deixa o corpo também poder fazer essa utilização, né? Senão, se eu for, por exemplo, tomar tudo de noite, aí o meu corpo fica louco, procurando também o que é, o que eu vou fazer, o que eu preciso agora, o que eu preciso, o que eu não preciso, né? Então, eu gosto de ter esse cuidado, né? Talvez tomar o ômega de manhã e o complexo vitamínico de noite, ou ao contrário, né? Não tem muito, assim, uma regrinha bem colocada. Obrigada aqui, pessoal, colocando. Foi você que me ensinou a usar esse óleo para não vive mais sem com o balance, né? É, porque ele realmente adoro. Eu adoro, porque ele realmente funciona como esse equilíbrio, assim,
E na hora, né, tu já nota que dá essa diferença. Usar o Petit Grand no difusor, ele é extraído da folha da laranja. Uhum. Tô usando ele agora no difusor. Tô gostando bastante. Ele tem um cheirinho bem... No frasco, assim, ele é bem forte, mas no ambiente ele fica muito agradável. Não tenho costume do Petit Grand, vou testar. Isso, depois compartilhar. Grapefruit faz nos amar, nos sentir bem como somos. Qual o protocolo de uso, Eliane, de qual seria? Simone aqui também perguntando como eu uso os 3 óleos. Daí não sei, na verdade, de quais os 3 óleos. Os óleos indicados para melhorar o metabolismo não interferem eventualmente com outros medicamentos bloqueadores hormonais? Pessoa que terminou químios, mas precisa emagrecer. Aí, Helena, seria um caso bem específico da gente fazer um protocolo para essa pessoa. Não sei se é você ou se é alguém. Porque a gente tem que ver tudo que a pessoa está passando também, mas eu indicaria começar com algumas coisas para ir fazendo essa transição, tá? Depois da químio, e depois, então, ver o processo do emagrecimento. Não indicaria já começar com coisas para emagrecer, mas eu indicaria já fazer algumas coisas como tomar o ômega 3, tomar o VM Complex, tá? Já utilizar o frankincense, muito frankincense, tá? O DDR Prime também, que ele é o complexo celular, já indicaria para utilizar, porque ele também vai fazer com que o teu corpo funcione muito bem, tá? E aí, os outros óleos eu já olharia mais específico o caso da pessoa, como que ela tá. Porque às vezes o que acontece, uma químio deixa a pessoa muito debilitada, extremamente debilitada, e isso é muito importante a gente cuidar, né? E ver o que dá para fazer, porque tem outras coisas também, né, que a gente pode utilizar. Daqui a pouco também ali, ó, uso de Balance, do Serenity, do Lavanda, né? Eu usaria muito. O Grapefruit e o Smart Sass eu usaria inalatório com essa pessoa para deixar o corpo dela dar uma respirada desse monte de tóxico que foi colocado ali da químio, né? E fazer com que, mas fazer também com que ela já comece esse processo de se aceitar, esse processo de se acalmar, esse processo de trazer ela de volta para a rotina dela, né? E o Smart Sass e o Grape inalatório têm um poder muito interessante nessa parte de puxar a pessoa para se amar mesmo, né? E já controlar também compulsões alimentares. Zendocrine uso muito, adorei o resultado dele, nunca mais tive desconforto no fígado, olha só. Então, bem legal também. Também adoro na água com gás, eu tomo na água direto, ele me deixa elétrica. O Smart Sass me deixa bem elétrica. Olha, o DDR Prime usa no chimarrão e não acha forte? Eu acho ele muito forte, por isso que eu pergunto, porque eu acho ele muito forte. Lucimara, live incrível. Ai, gratidão. DDR eu tomo na cápsula com copaíba ou turmeric, excelente para a renovação celular. Exato. A renovação celular, ela é muito importante e bem legal nesse processo de emagrecimento, porque as pessoas também que perdem muito peso precisam renovar suas células mais rapidamente para fazer com que, né, não tenha aquele efeito de sanfona, né? Aquele efeito não é de sanfona, que a pessoa emagrece demais assim e daí, na verdade, tudo cai, né? A pele acaba sobrando. Então, isso também precisa ser acompanhado, né? O emagrecimento todo o corpo precisa acompanhar esse emagrecimento e não só uma parte. Tá? O copaíba é o óleo da vida também, né, Mari? Tomo direto sublingual, para mim é tranquilo, Fran, eu sabia. Como utilizar os endócrinos? Né? A Selma perguntou aqui. Os endócrinos no Brasil, a Anvisa não liberou para uso interno, né? Então, liberou para uso de massagem na região do fígado. Mas nos Estados Unidos ele é liberado para uso interno e é o mesmo produto que chega para nós no Brasil, né? Então, eu, Ana Caroline, faço uso interno dos endócrinos também.
1 a 2 gotinhas à noite, dependendo como é que vai. Eu normalmente uso uma, mas assim, aquele fim de semana que foi mais agitado, mais churrasco, né? Que teve também bebida, essas coisas assim, eu boto 2 daí. Boto 2 gotinhas de noite. Uso sublingual também. 1 gota sublingual. Eu não gosto dele sublingual porque ele é muito forte. Para mim, esses dias eu disse, meu Deus, ele tem um cheiro de expurgo. Eu tinha a impressão, eu vinha essa palavra na minha cabeça, porque é um cheiro assim, que parece que tá limpando todos aqueles canos super sujos de alguma coisa, sabe? Um produto de limpeza forte que vai limpar. Ômega 3 pode ser administrado para crianças. Este ômega 3 não é para crianças, tá? Ele é o ômega 3 para a proporção de um adulto. Então, o que ele vai ter ali é para adulto. Para criança, a gente costuma dar menos, então não é indicado, tá? Que horas mais indicado tomar o ômega? Essa eu já falei, né? Pode ser tomado 2 de manhã de ômega e 2 do complexo à noite. A indicação da doTERRA é que para completo, para fazer a utilização completa obter, na verdade, todos os nutrientes, né? Me corrigindo aqui. 4 cápsulas do ômega por dia e 4 do complexo vitamínico por dia. Essa é a indicação que está na doTERRA ali, que eles indicam para a gente tomar. O que eu ouvi, que eu achei muito, muito interessante, e eu acho que é bem interessante de fazer, tá? Eu acho que é pela lógica, pensem comigo. 2 comprimidos de ômega de manhã e 2 à noite, e 2 comprimidos de complexo vitamínico de manhã e 2 à noite. Eu tenho dividido durante o dia, né, de 12 em 12 horas, digamos assim, o meu corpo recebe esses nutrientes e ele faz a utilização. Eu gostei bastante dessa dica, né? Eu não faço assim, mas eu gostei dessa dica porque 4 comprimidos de cada um acaba que tem gente que não consegue tomar, né? Então, pode fazer essa divisão. O completo, tá? Do nervótico falamos. Ai, gratidão. Ó, da Eli participando aí. Parabéns, Ana. Obrigada, Rose. Parabéns, gratidão. Quantas gotas coloca no difusor doTERRA desses óleos? Depende do que você quer, né? Por exemplo, assim, o que eu costumo fazer? Para 6 horas do difusor ligado, eu coloco até 8 gotas de óleos essenciais, né? Então eu vou ver. Não faço, já fiz miscelâneas de monte de óleos, mas hoje em dia já não faço. Eu uso, por exemplo, ontem à noite coloquei Serente e Petit Gram, só, né, para inalação. Eu quero um óleo para dar ânimo no meu dia e trabalhar bem. Às vezes eu posso utilizar o lemon, posso utilizar peppermint também, que é um dos óleos que eu não falei aqui, mas dá para utilizar também. O grape, né, que daí já faz aquela controlada na alimentação, Smart Sassy, né? Mas não gosto de fazer aquela misturona, tá? No máximo 8 gotinhas, então, para 6 horas. Eu tenho essa referência sempre. Daí, se eu vou deixar menos ou mais, eu mais ou menos adapto. Para 12 horas, eu também coloco 8 gotas no máximo, tá? Então, no máximo, do máximo, 8 gotas no total de óleos que eu utilizo. Quantas gotas coloca em 10 ml para massagem esses óleos do emagrecimento? Se você for fazer todos os dias a massagem, tu utiliza em torno de 2 a 3% para 10 ml. Isso vai dar... Quantas gotas? Acho que vai dar 5 gotas, uma coisa assim. E se você vai usar esporadicamente, né? Aí eu costumo fazer numa concentração maior, até para já deixar pronto, assim. Mas esses da concentração maior, acho que não cabe aqui. Mais para óleos para dor, né? Se for para uso diário, assim, eu gosto de fazer de 2 a 3%, porque não é... Às vezes não é quanto mais óleo, mais vai funcionar, né? Na aromaterapia, desde que eu entrei aqui, sempre ouvi e cada vez eu tenho mais certeza que quanto não é a quantidade, é quanto menos, às vezes é melhor, né, de utilizar.
Às vezes, sabe o que eu faço também? Fazer uma massagem assim no local, por exemplo, para celulite, né? Que vou dar o exemplo para celulite. Pinga uma gota do óleo na mão e dá uma. Eu comprei um tipo borrifador, mas é pump pro óleo de coco, né? Daí boto assim, dá 2 borrifadinhas, dá uma colher de sopa de óleo de coco. Daí faz a massagem ali, né? Dá bastante. Gratidão que participaram. Como combinar os óleos para tomar na cápsula? Eu gosto assim, ó, como eu falei antes, talvez combinar as funções, que nem eu falei do turmeric, né? Eu vou pausar aqui nossa. Ai, meu Deus, eu queria voltar, não sei como é que eu faço para voltar aqui. Mas talvez vocês estejam me vendo, eu não estou vendo vocês. Eu gosto de combinar, assim, por exemplo, o turmeric, o black pepper e o frankincense, que são tudo para a mesma finalidade, tá? Agora, eu já não colocaria um óleo para, não sei, já não colocaria o Smart Sass com o turmeric, né? Eu já deixo, porque o Smart Sass já é um complexo, já é uma mistura de óleos, né? Os Endocrine também, o Serenity também, se eu for colocar no difusor, né? O próprio Balance já é um mix de óleos, então talvez eu não precise misturar mais coisa com ele. Eu poderia me beneficiar do que ele tem para me proporcionar, né? Agora, eu misturo o DDR Prime com o Turmeric e o Black Pepper na cápsula por afinidade deles também, né? Ele é, apesar do DDR ser um complexo, eu tenho ele para a mesma finalidade que eu tenho o turmeric e o black pepper, que é o bom funcionamento do corpo. Essa renovação celular, essa diminuição da inflamação, né? E assim, ó, gente, o que eu posso dizer para vocês é, às vezes a gente não nota, né? Mas comecem a se observar, a se perceber. Vocês vão ver que o cérebro vai, a memória melhora, sabe? Pequenas coisinhas vocês vão vendo que, nossa, fazem a diferença. Como uso black pepper, turmeric e frankincense. Acho que daí já coloquei agora. Eu coloco na cápsula, né? Muito bom no shima. Ah, legal. Nossa, não sabia. Talvez por causa do cravo, deve ficar aquele gostinho assim, e daí mais diluído, né? Tenho nódulos na tireoide, dificuldade no emagrecimento e muito sono, cansaço e irritabilidade. Vou tentar o turmeric. Eu te diria também para tentar o DDR Prime e o turmeric com o black pepper, tá? Tem para a tireoide, a Fran tem o protocolo dela, né, que ela utiliza também, que ela tem problemas com a tireoide, sempre tinha, né, Fran? E aí tu tomava sempre o T3, T4 lá, tomava os remédios comuns, e agora com a utilização dos óleos está conseguindo fazer com que se equilibre. Uma coisa que eu aprendi assim nesse último mês, eu acho, últimos 2 meses, é que assim, ó, gente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, o lemon. Eu coloquei ele 2 vezes, não foi de brincadeira aqui na nossa aula. Porque o lemon, gente, parece bobo fazer a limpeza e usar o lemon todos os dias para melhorar, né? Para fazer um detox, né? Parece bobo. Gente, vocês não têm noção. Melhora tudo, tudo. Eu tive um relato essa semana, até nem compartilhei, eu acho, nos grupos. A menina comprou o rosemary, que é o alecrim, e o lemon. O alecrim ela comprou assim para dar o foco do trabalho, para fazer com que ela tenha mais disposição e tal, e lembre mais, memória, tudo isso que o alecrim faz. E o lemon ela comprou para detox e funcionamento do intestino. Sabe o que ela notou que melhorou? O melasma dela. Então, às vezes, uma coisa que ela não imaginaria que iria acontecer com a simples limpeza das funções do nosso corpo, a gente já tem muito resultado. Então, Yara, eu te digo o seguinte, se tu tem essa questão dos nódulos na tireoide, dificuldade de emagrecimento, muito sono, cansaço, irritabilidade, começa colocando também o lemon na tua água durante o dia, todos os dias,
O turmeric é um óleo bem bom para se investir. Black pepper, né? Eles reduzem essa inflamação, né? O DDR Prime, ele vai fazer com que as glândulas comecem a funcionar bem, né? Um outro óleo que tu pode tentar, que ele não vai interferir nessa questão da... Se tu estiver usando alguma medicação para tireoide, é o grape, né? O grapefruit. Ele é muito legal para a questão de irritabilidade. Façam o teste, vocês vão ver. Como tu consegue, muito forte. Viu? Eu também acho que é forte. Entendi. Depois... tá, quero dizer o DDR. O DDR. Acho que vou tentar... o DDR, eu acho que o DDR é bem interessante. Agora que eu vi a tua outra mensagem. Entendi. Como tomo na água os endócrinos? Eu não tomo na água, eu tomo na cápsula. Que eu acho muito forte os endócrinos. Né? Então, eu acho ele bem forte. Gratidão a vocês por terem ficado aqui comigo. Eu uso 2 de cada depois do café da manhã, depois do almoço. Não sei. Para auxiliar no emagrecimento, quanto o uso do Smart Sass e do Grape em quantos ml de água? Posso usar os 2 óleos juntos ou alterno? Um dia eu uso um e outro dia eu uso outro. Eles têm algum problema para quem tem pressão alta? Ótimas perguntas, Aline. Assim, ó, o Smart Sass, o que eu notei? Que ele acelera o pensamento e a pessoa, né? Então eu utilizei ele por acho que uns 2 meses eu utilizei ele, até que um dia eu tava assim mais agitada e eu notei que eu fiquei mais agitada ainda depois que eu tomei ele. Então, pode vir a ter alguma alteração na pressão. Não vou te dizer assim, ó, não tem. Pode vir a ter sim, por conta dessa estimulação do metabolismo que ele vai fazer. Mas ele não tem nada assim que em específico alteraria a pressão, tá? Ele não tem nos complementos, nos óleos ali. Ele tem o gengibre, ele tem peppermint, ele tem o grape, e mais alguns que eu não me lembro. Tem lemon e tem mais um que eu não tô me lembrando agora o que é. Mas ele não tem indicação de que aumentaria a pressão, mas é bom cuidar, tá? Posso usar os 2 óleos juntos ou alterno? Pode usar os 2 óleos juntos, né? Pode alternar também. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o Smart Sass, então, de manhã para acordar, né? Fazer essa água ou colocar na cápsula. E durante a manhã e a tarde, tomar o grape. Por quê? Porque o grape não tem essa função de alterar a pressão. Ele vai te deixar assim mais amorosa, mais querida, né? Mais calma, mais tranquila. Contei a minha experiência para vocês, mas assim, foi muito engraçado quando eu descobri que era ele que fazia isso. Porque parecia assim, ó, tinha dias que parecia que, meu Deus do céu, eu via unicórnios coloridos passeando, sabe? Era uma coisa maravilhosa. E aí eu descobri que era ele, foi bem interessante. Então, ele seria bem legal para tu usar para emagrecimento, né? Colocando... tá, tu perguntou quantos ml de água. Eu coloco numa garrafinha de 500 ml, eu coloco 1 a 2 gotas do grape, tá? E aí, de tarde, eu repito, para sempre estar tomando essa água ali o dia todo. Gratidão, tomo lemon todos os dias, 2 gotas de manhã e de noite. Ótimo, né? Ele faz um... meu melasma também melhorou, eu estou usando lemon, viu? Acho que é o cravo que tem isso. Você vai postar no YouTube? Sim, depois a gente vai postar. Uhum. Acho que é o cravo que tem também, daí canela, não sei. Smart Sass tem canela, isso, tá certo. Que pode alterar a pressão, isso, verdade. Isso aí. Gratidão, pessoal. Se de repente alguém tem alguma dúvida ainda, quiser perguntar. Era canela, não? Era canela e não o cravo que tem no Smart Sass. Que também tem essa função, ela é muito interessante, a canela, para controle da glicose no sangue, é bem legal. Mas quem tem um pouquinho de pressão alta já teria que cuidar. Talvez, para quem tem pressão alta, uma forma ótima de utilizar seria inalando, né? Aí coloca o difusor ali, coloca o Smart Sass, ele vai trabalhar no ambiente, né?
e vai fazer com que a pessoa tenha todos esses benefícios pela forma inalatória, né? Então, vai ter também o benefício todo. Assim, ó, a gente às vezes subestima a utilização inalatória dos óleos e a utilização tópica. Só que, se a gente for pensar, a ingestão do óleo essencial, ela é absorvida rapidamente, mas ela também sai do nosso corpo rapidamente. A utilização tópica, ela fica um pouquinho mais, né? E ela demora um pouquinho mais para sair. E a forma inalatória dos óleos essenciais, ela é a mais eficiente a longo prazo, porque ela vai menos pro sangue, mas ela dura muito mais tempo o seu efeito. Então, se de manhã você acordar, colocar o Smart Sasse no difusor, ligar ele por 2 horas, 6 horas que seja, né, ele vai ter um efeito sensacional. Ele vai ter você vai inalando, ele vai entrando no seu sistema, vai fazendo o efeito dele, né? E você vai ter um resultado bem legal também. Uma coisa que eu falei antes, só já tem mais uma pergunta aqui, daí eu já respondo. Mas eu falei antes de 8 gotas para 2 horas do difusor. Eu utilizo 8 gotas para 6 horas do difusor. O meu difusor é aquele das 6 horas, já é o petal novo. Então, tá? Se eu utilizar umas 16 gotas durante umas 24 horas, ou se exceder essa dosagem, pode me causar algum tipo de alergia, com certeza. Por que tu foi 16 gotas do mesmo? Porque depois que eu meio que tomei demais, surgiram umas manchas vermelhas, do qual óleo que foi? Tu lembra? É que assim, ó, foram um mix. O corpo acabou se sobrecarregando, né? E o primeiro sintoma de intoxicação do fígado que muitas pessoas têm é as manchas vermelhas na pele, né? Que o corpo começa a tentar botar para fora tudo aquilo ali. Se você utilizou de repente 16 gotas sem querer, mas gengibre, canela, Smart Sasse e grape, pode ter sido. Pode ter sido por essa questão do gengibre também, tá? E o gengibre já está no Smart Sasse. O gengibre, ele é um óleo um pouco mais forte, né? Ele é um óleo bem denso, assim, e ele pode ter sobrecarregado, os 4 ali podem ter sobrecarregado o fígado na hora de fazer a utilização. Faz semanas que não tomo nenhum óleo. E tu continua, então, com e as manchas continuam? Não. Então, talvez teria que dar uma analisada em outras coisas. Né? Porque se já faz semanas, o teu corpo também já teria tido tempo de fazer a eliminação. Eu não sei se vocês estão vendo as perguntas, mas eu estou lendo para vocês aqui, porque ela me mandou aqui, agora que eu vi que que ela mandou para mim as perguntas, né? Mas foi utilização de mais gotas assim durante o dia, porque a indicação também é de que a gente utilize até umas 18 gotas por dia, tá? Dentro das 24 horas. De todos os óleos que a gente for utilizar, no máximo, do máximo de tudo, 18 gotas. E que a gente não misture muitos óleos também. Então, não misturar 18 óleos, por exemplo, né? Que a gente faça com parcimônia, principalmente para tomar, né? Essas 18 gotas, tá? Então, teria que ver se de repente não tem alguma outra coisa que estaria acontecendo ali. Uma coisa que você poderia fazer agora, né, que já deu a pausa, talvez tomar o limão para ver se o corpo dá uma eliminada nessas manchas, né? E dar uma analisada, porque assim, também, às vezes a gente tem essas alergias, né, por alguma coisa que a gente está fazendo ali. Tipo, como é que eu vou dizer? Agora começou algumas árvores, tem algumas árvores que nessa época soltam um pólenzinho, né? E também aquilo ali irrita. Ou
teu corpo já está debilitado e se irritou com qualquer coisa que possa ter acontecido perto de você. Teria que analisar melhor, Selma. Tenho todos os óleos, posso usar um por dia no difusor? Pode. Uhum. Bem legal. Pode combinar também, digamos, de manhã eu uso o Smart Sass, de tarde eu uso o Balance, né? Daí tu troca aquela água ali, pode fazer esse mix, pode ir utilizando sim. E de noite para dormir eu uso o Serenity, não tem problema nenhum. A parte inalatória, como eu falei, ela demora um pouquinho mais para entrar na nossa corrente sanguínea e entra menos do que se a gente tomasse via oral, mas ela é mais eficiente a longo prazo, tá? Por isso que é bem legal, a gente pode utilizar esses óleos sim. E por isso também que a parte de tomar, eu não gosto de indicar muitos óleos assim, tipo, todos esses que eu falei para vocês, tomar num dia só. A gente pode escolher num dia tomar o lemon, no outro dia tomar o grape, no outro dia toma o wild orange, que também é muito interessante. Nós falamos antes do grape, né? Mas o wild orange também é um óleo que, mesmo colocado no difusor e tomado, ele é um óleo muito potente para auxiliar no emagrecimento, né? A parte dessa mobilização da gordura, sim, é muito legal. Fazer massagem também com o óleo no local que tem mais gordura localizada pode ser uma das opções, além de tomar, né? Daí eu deixo para tomar o DDR Prime, deixo para tomar os endócrine, né? Os complexos de vitamina e de ômega 3, que daí eu não sobrecarrego também esse meu fígado, né? Imagina, gente. Obrigada a vocês. Gratidão por estarem aqui conosco nesta noite. Já é 10 horas da noite. Mas é que o papo rende quando a gente pega o jeito de falar, né? Eu adoro falar. Ai, ai. Mas então tá. Se vocês não têm mais perguntas, e também se tiverem alguma pergunta, né? Eu tô sempre aí no grupo e no que eu puder auxiliar, tá? Podemos fazer de novo essa aula aqui também. Que eu adoro falar. Tá, gente? Então tá. Beijo, fiquem bem. Boa noite para vocês. Gratidão pela parceria de hoje, por tudo. Adoro adquirir conhecimentos. É ótimo, né, Cláudia? Adoro. Então tá. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.